A paz do Senhor, irmãos. Por favor, abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Quantos já acharam? Dê glória a Deus. Amém. Lucas capítulo 15. Eu vou procurar poupar um pouco a minha voz. Eu vou estar falando um pouco baixo, que eu estou quase rouco. Mas com a oração dos irmãos nós vamos terminar esta mensagem. Quantos creem? Amém. Lucas 15 diz assim, somente o versículo 1 e o versículo 2. Chegavam-se a ele todos os cobradores de impostos e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Chegavam-se diante de Jesus para o ouvir, pecadores, prostitutas, publicanos, pessoas que não eram bem vistas naquela sociedade como pessoas puras, pessoas politicamente corretas, pessoas de moral duvidosa. Se fosse nos dias de hoje, seriam os cracudos, os viciados, a malandragem, garota de programa. Se chegavam para ouvir Jesus. E a classe religiosa, os fariseus, os escribas, pessoal de conduta ilibada, o pessoal de moral elevada, o pessoal de ficha limpa, eles reclamavam, diziam: o senhor não pode, o senhor é um rabino, o senhor é um mestre, o senhor não pode estar no meio dessa gente. Essa gente não, o senhor é puro, o senhor é um mestre da lei. Então, em resposta a este questionamento, em resposta a essa crítica da classe religiosa, Jesus então conta 3 parábolas: a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida e a parábola do filho que se perdeu. Eu quero hoje me ater nessa última parábola, porque as 3 parábolas elas são uma resposta e elas são uma resposta contundente. As 3, elas têm o mesmo significado de formas diferentes. Eu quero me ater na 3ª parábola, para a gente fazer um discernimento nessa noite, acerca de um mal que eu tenho observado, não somente eu, mas com certeza você aqui também tem observado, um mal que tem atacado alguns crentes, algumas pessoas de fé evangélica. A gente tem se deparado com algumas situações, conversado com algumas pessoas, e a gente tem percebido a mentalidade religiosa, o pensamento religioso. Hoje a gente vai fazer um discernimento nesses poucos minutos desse grande mal, desse mal sutil que é o perigo da mente religiosa, da religiosidade. Amém? Jesus contou a última parábola e ele colocou um pai que na parábola representa Deus. Ele colocou um filho mais velho, um filho responsável, um filho fiel, um filho obediente, um filho padrão. E esse filho na parábola ele representa a classe religiosa, os homens certos, os homens da lei, os homens de moral ilibada. E Jesus falou do garoto mais novo da parábola, o caçula, o pipa voada, o garotão, que representa quem? A classe pecadora, os publicanos, as prostitutas e toda aquela gente que não era bem vista na sociedade de Israel daquela época. E na verdade Jesus está aqui traçando um perfil e nos ensinando 2 grandes extremos que separam o homem de Deus. O homem está separado de Deus através de 2 grandes extremos. O primeiro extremo representa o filho mais novo, que ele é aquele
que se rebela contra o pai, e ele quer sair da casa do pai porque ele quer ter a autonomia da sua vida. Na verdade, os dois filhos não amavam aquele pai. Na verdade, os dois filhos estavam com o coração distante do pai, mas os dois amavam o que o pai tinha, que era a herança, o dinheiro e a riqueza do pai. O filho mais novo, ele tinha uma estratégia para conseguir a sua herança. Qual foi a sua estratégia? Rebelião aberta. Dá-me a parte que me cabe. Eu quero ser dono do meu nariz, quero viajar, eu quero surfar, quero ir para o Havaí, eu quero governar a minha vida, quero curtir, quero balada, eu quero beber, quero fumar, quero experimentar cocaína, eu quero ser o senhor da minha vida. Rebelião aberta. Essa é a estratégia do filho mais novo. E o filho mais velho, comportado, também não amava o pai, mas queria a mesma coisa que o filho mais novo queria. Ele queria a herança do pai, só que ele tem outra estratégia. Ele diz: eu vou ficar, eu vou obedecer tudo que o papai manda, e quando ele morrer, tudo que é dele é meu. Esse representa o espírito de religiosidade. O princípio da religiosidade é o seguinte: eu me esforço, eu pago o preço, eu subo um monte, eu me santifico, e quando eu faço isso, Deus me aceita, porque eu estou pagando o preço, porque eu estou orando, porque eu estou jejuando, porque eu estou buscando, e quando eu me entrego, não estou adulterando, fumar nem pensar, eu nunca faltei uma escola dominical, culto de doutrina nem pensar, olha como eu me visto, na minha casa não entra novela. Quando eu pago esse preço, quando eu faço isso, Deus me aceita, aceita a minha justiça própria, aceita a minha obediência, Deus vai me aceitar. Esse é o pensamento religioso. Aonde está o salvador desse sistema? O seu esforço. Não tem salvador. A graça é outra coisa. A graça diz: Deus me aceita por causa daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus me aceita por causa do sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. E depois que Deus me aceita pelo sangue de Cristo, aí eu me esforço, aí eu oro, aí eu me santifico, aí eu jejuo, aí eu venho para a igreja, aí eu me envolvo com a igreja, aí eu combato contra o pecado. Aí sim entra o esforço. O esforço na graça é consequência da aceitação, e não a causa da aceitação. Jesus ensinou isso quando ele estava no templo e entrou um fariseu, e o fariseu entrou no templo com as suas vestes farisaicas. Ele levantava a voz para o céu e dizia: Deus de Israel, eu te agradeço porque eu não sou como aquele publicano ali, imundo, pecador, imoral. Eu te agradeço porque eu sou judeu, um fariseu, eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, eu frequento os cultos, eu não sou pecador, não adultero. E ele começa a orar de si para si, e Jesus está no templo, e ele desce e vai embora. Aí depois sobe um publicano, pastor Marcelo. O publicano nem sequer tem coragem de levantar os olhos aos céus. Ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E ele desce envergonhado porque é um publicano. Jesus aponta aquele caso e diz para os discípulos: vocês viram aquele fariseu? Ele desceu de lá condenado e ele está em rota para o inferno. Aquele publicano, ele desceu salvo, perdoado. Aleluia. Por quê? Porque a salvação não é mérito humano. A tua salvação não depende, não foi preço dos teus méritos, da tua justiça própria, da minha justiça própria. A salvação é um dom gratuito de Deus. Aleluia. Em Efésios 2:8 diz: pela graça sois salvos. Aleluia. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é dom de Deus. Aleluia. Quem entende essa verdade, levanta a mão e glorifica a Deus nessa noite. Não é pela minha obediência, não é pelo meu esforço, não é pela minha justiça própria, mas é pela graça de Deus derramada. Aleluia. Quantos entendem isso? Mais uma vez glorifique ao Senhor. Aleluia. Só que tem muita gente que não está entendendo assim, não está vendo a coisa desse jeito, e aí ela entra no caminho da religiosidade. A religiosidade, ela trabalha inversamente ao trabalho da graça de Deus. A graça de Deus, ela vai te empurrando para esse lado. A religião, ela te empurra para o outro lado.
A graça trabalha para trazer integridade ao coração do homem. Diga integridade. Mais alto, integridade. Pastor, o que é integridade? Integridade é quando a tua mente, aquilo que você pensa está de acordo com aquilo que você sente, e quando aquilo que você sente está de acordo com o que você pensa. É quando mente e coração andam juntos. Isso é muito difícil. Isso é só um trabalho do Espírito Santo de Deus pode realizar isso. A Bíblia fala que Nicodemos, ele entra no ambiente ou na casa que Jesus está, bate a porta, ele sai de noite. Não tinha luz de poste naquela época, bate lá, e alguém abre, e ele entra, e talvez ele se renda aos pés de Jesus, e diz: mestre, tu és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes. Ele mentiu? Falou a verdade, mas mentiu. Pode alguém mentir falando a verdade? É o que mais acontece. Jesus disse: te é necessário nascer de novo, Nicodemos. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: se você acredita no que você está falando, porque você não vem de dia diante do sinédrio, porque você não me assume diante da comunidade religiosa de Jerusalém, porque você não me assume diante do sumo sacerdote, você vem de noite para não ser visto comprometido comigo. Você fala a verdade com a boca, mas mente com as tuas atitudes. É isso que a religiosidade faz. Quanta gente cantando para Deus: tu és tudo para mim. Quanta gente mentindo. É a hora que mais os crentes mentem no louvor, porque eles cantam com a mente, mas o coração está fora, o coração não está junto com a mente. Sabe, Pedro, quando Jesus estava dizendo: todos vão me trair, Pedro disse: eu não vou te trair, eu vou contigo até a morte. Pedro mentiu? Não, estava falando a verdade, era o que ele pensava. Só que Pedro não tinha integridade. Por isso que Jesus falou para ele: quando você se converter, você não é convertido ainda, cara. Você pensa que é convertido. Você operou milagre, eu te mandei de 12, Jesus disse: eu mandei você de 2 em 2, você operou milagre, mas você não é convertido. Pode alguém operar milagre e não é convertido? Pode. O que mais tem por aí? Você está entendendo? É isso que a religiosidade faz. Ela tira a integridade das pessoas. A religião ela trabalha para fazer que os homens dominem sobre o seu próximo. Esse é o trabalho da religião. Para criar dependentes espirituais, para criar eternos bebês espirituais. A religião quer fazer com que você fique dependente. Dependente de profeta, dependente de pregador, dependente de pastor, dependente de apóstolo, dependente de igreja, dependente de credo religioso, dependente de tudo. Vocês estão entendendo? Eu estava morando em Manaus e uma senhora ligou para mim e disse: pastor, chorando, pastor, me ajude. Eu mudei do meu bairro para outra casa. E eu fui falar com o meu pastor, dizendo que eu ia sair da igreja. O pastor disse: você não vai sair daqui não, você está proibida de sair daqui não, se você sair daqui você está debaixo de maldição, e eu estou com medo, e agora o que é que eu faço? Eu falei: filha, quem é o teu pastor para te amaldiçoar? Se Jesus Cristo te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, você é abençoada, você é filha de Deus, você tem um supremo pastor chamado Jesus Cristo sobre a tua cabeça. Aleluia. Os discípulos estavam sendo trabalhados pela graça. Eles ainda tinham a visão do sistema religioso ali, do sinédrio, aquela casta, aquela hierarquia religiosa. E a mãe de dois deles chegou com Jesus e disse: mestre, né, bem escondidinha: mestre, olha só, quando o senhor for o rei de Israel, coloca meus 2 filhos aí para governar, um do teu lado, outro do teu outro aí, para ser a liderança contigo, para ser depois de ti vão ser os 2. Aí Jesus: você não entendeu o que é o reino de Deus ainda, você não discerniu o que é o reino de Deus. Quando Jesus, na última ceia, acabou a ceia, Jesus tirou a roupa e colocou um avental de servo. Era o servo mais lambaio de uma casa daquela época, era o servo da higiene pessoal. Quando alguém vinha das ruas
poeirentas de Jerusalém, entrava na casa, aquele servo colocava a bacia e lavava os pés do seu senhor, era um servo da higiene pessoal. Acabou a ceia, Jesus tirou a roupa, e a Bíblia diz que ele colocou uma toalha, e ele se assentou, e foi lavando os pés de cada discípulo. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro com a mente religiosa disse assim: não, meu pé o senhor não vai lavar não, sabe por quê? Porque isso não é papel de líder, isso não é papel de chefe, isso não é papel de quem tem autoridade, lavar o pé não, porque quando eu for chefe, quando eu for líder, eu não vou lavar o pé de ninguém. E Jesus disse: Pedro, se tu não deixares eu lavar os teus pés, você não tem parte comigo no meu reino. Aleluia. Você está entendendo? Isso está acontecendo, gente. Esse pensamento, essa praga chamada religiosidade está acontecendo em vários lugares e em várias famílias. Pais oprimindo esposas e filhos. Mulheres cristãs sendo oprimidas por maridos religiosos. Mulheres religiosas oprimindo filhos e filhas. Líderes oprimindo quem trabalha com eles. Gente sendo ferida, magoada, ultrajada por esse espírito de religiosidade. Mateus 23:6, Jesus diz assim, se você puder colocar na tela, Mateus 23:6. Eu vou logo ler aqui. Será que dá? 1, 2, 3. A culpa é minha, tá? Que eu deveria ter dado para eles as referências. Está lá, né? Aí depois vai passando 7, 8, ó. Os fariseus gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, os 7, por favor. Das saudações nas praças, de serem chamados rabis pelos homens. O 8, por favor. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois, mais alto, Monte Horebe, todos vós são, e todos vós são, irmãos são recebidos, irmãos não deixam de ser irmãos, irmãos são filhos do mesmo Pai, irmãos são amados pelo Pai da mesma forma, irmãos têm o mesmo Espírito, irmãos têm a mesma herança, irmãos são corrigidos com o mesmo amor, fomos alcançados pela mesma graça, seremos transformados à mesma semelhança, o destino eterno que nos espera é o mesmo, todos adoramos o mesmo Pai, irmãos não oprimem, irmãos não julgam e matam, irmãos não perseguem, irmãos se amam e se apoiam, irmãos crescem juntos e lutam juntos, irmãos se respeitam e se honram, irmãos se curam e se ajudam. Aleluia! Aleluia! Você pode se virar para alguém que está atrás de você, ao teu lado, e dizer: aleluia, você é meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia, você é meu irmão. Aleluia. Terceiro, a religião, esse espírito de religiosidade, ele piora as pessoas com o tempo. Diga, piora. Piora. Sabe, os fariseus, pastor Marcos, os fariseus, eles iam para a sinagoga e eles oravam o dia todo, fariseus, e pense naquela classe religiosa, com a Torá lá, orando, recitando os mandamentos, lendo o Pentateuco todo, e recitando e orando. Essa classe de gente orava muito. Eles não oravam 1 hora, 2 horas, era o Shabat todo sábado orando, e quando o Shabat terminava às 18 horas, que eles saíam daquele recinto, que se juntavam, sabe o que é que eles planejavam e pensavam? Sabe qual era o assunto deles, pastor? É assim: como vamos matar Jesus de Nazaré? Qual é a tua ideia? Qual é a tua? A gente precisa matar esse cara, a gente precisa tirar ele da jogada, a gente precisa acabar com ele. Como é que pode isso? Jesus se admirava e dizia: como vocês são maus e conseguem dizer coisas boas. Como é que eu não entendo, tem gente que ora e lê a Bíblia, e jejua e ora e lê a Bíblia, e está cada dia pior. Me explica isso. Tem algum psicólogo que pode me explicar como isso pode acontecer? Alguém que estuda e lê, está na igreja, estuda e lê, está na igreja, e a cada dia está pior. Cada dia eles ficavam piores.
Eles ficavam mais egoístas, mais cínicos, mais gananciosos, mais vaidosos, mais manipuladores, mais controladores, mais avarentos, mais mentirosos, mais indiferentes, mais falsos, mais soberbos, mais cruéis, mais julgadores, mais condenadores, mais sem misericórdia. Aleluia! Eles ficavam piores. Será que você conhece alguém assim? Paulo disse: examine-se o homem a si mesmo. Eu pergunto para você, quanto tempo de crente você tem? Pergunte para sua esposa: você, filha, eu melhorei ou piorei? Pergunte para os seus filhos: filha, papai tem melhorado ou tem piorado? Pergunte, e você vai ter a resposta. Pergunte para sua esposa: filha, se você tivesse que casar comigo de novo, você casaria? Se ela sorrir, é porque você entrou na graça, porque você recebeu Jesus. Mas se ela não sorrir, é porque você é um religioso, porque você não passa de um mero religioso, que pode até ter um cartão de membro e um cargo na igreja, ou frequentar uma igreja evangélica ou católica, ou qualquer igreja, que dá no mesmo. Aleluia. A graça, pelo contrário, a graça, ela vai melhorando a pessoa a cada dia. Provérbios 4:18 diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Aleluia. Filipenses 1:6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Se você nasceu de novo, e se você está na graça de Cristo, a tua tendência natural é melhorar. Se você não está melhorando, comece a repensar a tua fé, comece a repensar em que barco você entrou, se foi no barco da religião ou se foi no barco da graça. Porque quando você nasce de novo da graça de Deus, quando você nasceu de novo da água e do Espírito, aleluia, porque o que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é do Espírito. Você vai ficando a cada dia mais cheio de alegria, mais cheio de felicidade, a cada dia você vai ficando mais cheio de amor, a cada dia você vai ficando mais cheio de domínio próprio, a cada mês você vai ficando mais cheio de longanimidade, aleluia, a cada mês você vai ficando mais cheio de gratidão, a cada ano você vai ficando mais cheio de paz, cheio de integridade, cheio de bondade, cheio de humildade, cheio de fé, cheio de paciência, cheio de perseverança, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, cheio de pureza, cheio de santidade, cheios de coragem, cheios de temor de Deus, cheios da graça de Deus. Quem pode louvar a Deus, aleluia? Quem sente que está ficando melhor, aleluia? Só os que sentem que estão melhorando, que estão na graça, aleluia? Louve e adore o nome daquele que te salvou, aleluia. Isso é um processo, aleluia. Isso não é do dia para a noite, mas tem que acontecer, tem que estar acontecendo, aleluia. Se você é um esposo, cutuca a tua esposa e diga assim para ela assim, olha assim, filha, tenha paciência, eu estou melhorando, aleluia, aleluia. Esposa, tenha fé, aleluia, aceite pela fé essa palavra, amém? O apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele é um apóstolo novo, um obreiro novo, entrou na fé, e ele escreve a sua primeira carta aos Gálatas, depois da primeira viagem missionária, e para defender o seu apostolado, ele diz assim no capítulo 1, eu sou apóstolo, ele escreve, ele é o cabeçalho da sua carta aos Gálatas, ele defende o seu apostolado, eu sou apóstolo, estão dizendo aí que eu não sou, mas eu sou, só que a graça vai trabalhando no coração do apóstolo, e na sua segunda carta de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 9, ele já diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. Está trabalhando nele, pastor Marcelo. Na sua terceira carta aos Efésios, a graça está trabalhando, ele diz assim, eu sou o menor dos santos. Já não está dizendo que é apóstolo.
Na sua última carta, a graça já trabalhou na vida desse homem durante anos, nas perseguições, nos naufrágios, nos açoites. Agora, a graça está fazendo o seu acabamento final na vida dele. E ele, preso em Roma, ele escreve lá a Timóteo e diz assim: fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio buscar os pecadores, do qual eu sou o principal. Aleluia. Ele entendeu isso. E quantos de nós ainda não entendemos isso? Aleluia. A religiosidade sempre tenta estabelecer a sua autoridade através da aparência física, terrenal. Religião trabalha com visão. Religião, ela sequestra a tua visão para o que é esplendoroso, para o que é suntuoso. A religião quer que você creia pela vista, porque é muito mais fácil crer no que se está vendo do que crer naquilo que não se está vendo. Roma sabia disso e construiu suntuosas catedrais no mundo afora. Depois os protestantes descobriram esse segredo e começaram a construir suntuosas catedrais. Fizeram agora uma em São Paulo, que as pessoas pensam que ali é o reino de Deus. Quando elas chegam ali, elas ficam deslumbradas. Deus está aqui, isso aqui é Deus, isso aqui é Deus. As pessoas chegaram com Jesus e perguntaram: Jesus, quando é que vai vir o reino de Deus? Jesus disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ninguém vai poder dizer: ó, está ali, ó, está lá. Não, o reino de Deus vem para reinar dentro de você, dentro do teu coração, dentro da tua alma, onde Deus quer reinar. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O templo que Deus quer habitar é o teu coração, é a tua vida. O lugar que Ele quer reinar é dentro do teu ser. Ele quer que você seja um templo, aleluia, para a glória dEle, para a honra dEle, para o louvor dEle. Ele quer que você seja um templo, aleluia, para a glória do seu nome. Aleluia. Cuidado com as aparências. Cuidado com as aparências de santidade, de ostentação. Cuidado com o brilho do ouro. Porque o reino de Deus não é comida nem Espírito Santo de Deus. Aleluia. A religião sempre tenta mudar o homem de fora para dentro. Jesus disse: na cadeira dos fariseus, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Eles fazem regra. Deus deu 613 a Moisés no Sinai. Aí eles começaram a fazer emendas nas leis, sabe? Deus disse assim: ó, a mulher, aleluia, não pode adulterar. A mulher não pode adulterar. Aí eles colocaram: a mulher não pode comercializar, não pode comprar na feira, não pode se relacionar com pessoas que não sejam seus parentes, primo ou irmão mais próximo. Sabe? Começaram a colocar cercas e proibições, leis e regras e regras. Por quê? Porque a religião quer mudar o homem de fora para dentro. Ela oprime. Eu tive ano retrasado no Piauí, numa missão da Marinha, e tomando café com um sargento do Exército. Eu estava alojado num quartel do Exército. Ele me contou uma história triste de um pastor que entrou no quarto da filha no Piauí, no interior do Piauí. E a moça nova, né? Menina nova, que está bonita, né? Adolescente, que está com o cabelo arrumado, né? E ela estava parando as pontas do cabelo. As pontas ficam, né? Ela estava parando para ficar bonita, para autoestima. E o pai entrou e disse: você não sabe que na nossa igreja é pecado cortar cabelo? Você não sabe que você está envergonhando o meu ministério? Você não sabe que isso traz vergonha? Aí começou a dar aquele aperto opressivo e ele saiu. Uma hora depois, alguém foi chamar aquele pastor, disse: fala a tua casa agora. Quando ele chegou lá, a moça tinha se enforcado com peso na consciência, tirou a corda da rede. Ela disse: eu não posso envergonhar a mentira do meu pai. Ela se matou, pastor Marcos, porque é isso que a religião faz. Ela oprime e leva à morte, porque ela trabalha com regra, e quem quebra a regra tem que ser punido. Levaram a mulher, Jesus estava no templo ensinando, e levaram uma mulher adúltera perante Jesus. A religião trabalha com isso, com exposição.
com vergonha. Mas a graça não, a graça, ela trabalha com proteção. Quando Adão e Eva caíram no Éden, Deus poderia ter entrado logo ali para julgar eles, para punir, mas eles estavam nus. Deus esperou que eles se cobrissem. Depois que eles se cobriram, Deus entrou no jardim do Éden para proteger a vergonha deles. No altar de sacrifício no templo judeu, tanto no tabernáculo que era itinerante no deserto, como no templo de Salomão, existia apenas um altar, maestro, um altar de sacrifício. Se você fosse adorar a Deus, louvar a Deus, você levava um animal e ia ao sacerdote e dizia: eu vim aqui adorar a Deus. Todo mundo estava vendo, porque o altar ficava suspenso, mas ninguém sabia o que estava acontecendo. E se você fosse confessar um pecado e pedir perdão e levar um animal para expiar o seu pecado, o sacerdote ia interceder e ninguém ia sabendo. Deus disse: só um altar vocês vão ter, um para adoração e um para pedir perdão, para que ninguém seja exposto. Deus protege a dignidade. Naquela época, quando uma mulher era pega em adultério, alguns especialistas em histórias dessa época dizem que pegava-se a mulher, primeiro espancava ela, depois cortava o cabelo dela com espada, com faca, com o que tivesse, e arrancava a parte de cima da roupa dela, porque na hora do apedrejamento ela cobriu os seios, porque é uma ação natural da mulher se proteger da vergonha, e assim ela não tinha como proteger a cabeça. Ou então enterravam, enterravam até os joelhos. Eles tinham, né, as suas táticas de crueldade para apedrejar. Não sabemos se isso aconteceu, mas a mulher foi levada perante Jesus. Jesus está ensinando e todo mundo está ouvindo. A Bíblia diz que os religiosos pegaram a mulher e colocaram de pé no meio. Estava todo mundo sentado, maestro. E Jesus estava sentado. E colocaram a mulher de pé no meio para expor ela. Para expor ela à vergonha, ao ridículo. Talvez toda machucada, talvez sem roupa, exposta à vergonha. A primeira coisa que Jesus fez, a primeira coisa que a graça de Deus fez, foi baixar a cabeça para não envergonhar ela, para proteger ela. Jesus baixou a cabeça. Enquanto todo mundo olhava para a sua vergonha, Jesus protegeu ela, pastor Paulo. A lei dizia que o apedrejado tinha que ter uma placa de condenação com os nomes de quem a pessoa roubou, ou adulterou, ou lesou. A lei dizia isso. A mulher não tinha uma placa. Mas a lei dizia que se não houvesse tempo de fazer uma placa, poder-se-ia escrever no chão, aonde a pessoa ia ser apedrejada, os envolvidos no crime, os cúmplices. A lei aprovava que se não tem uma placa, escreve no chão o nome: essa mulher adulterou com fulano, esse ladrão roubou com fulano, para que quando o sangue corresse, o sangue tivesse uma legitimidade, uma acusação concreta, legítima. E a maioria dos especialistas acreditam que nesse momento Jesus abaixou a cabeça para proteger ela e começou a escrever os nomes daqueles homens que estavam ali, que já haviam adulterado com aquela mulher. Era a placa. Jesus estava fazendo a placa. Todo mundo pegou pedra, inclusive os discípulos. Pedro pegou a sua, João pegou a sua, André pegou a sua, porque era uma sinuca de bico. Não tinha como escapar, é lei mosaica. Essa mulher deve morrer. Ela é uma adúltera, ela deve morrer. Ela tem que morrer. E Jesus está escrevendo. E eles ficam impacientes, dizendo: o que você diz aí? Essa mulher pecou, na lei de Moisés tem que morrer. Jesus levanta a cabeça e dá a sentença: quem não tem pecado aqui, que seja o primeiro a jogar a pedra contra essa mulher. E ele volta a baixar a cabeça. Aleluia. A Bíblia diz que foi saindo um por um, dos mais velhos, inclusive os discípulos saíram, Pedro saiu, todo mundo jogou a sua pedrinha no chão, e foi saindo, aleluia. Quando não tinha mais ninguém, aí sim, a graça chamou ela para um particular, a graça chamou ela para uma audiência: agora filha, sou eu e você. A primeira coisa que a graça faz com você, quando você vem para a graça, é te tirar a vergonha do pecado.
é te tirar o peso da culpa, o desespero da morte, o medo da morte. Aquela mulher tremia, porque ela sabia que daqui a alguns minutos ela ia sofrer a dor do apedrejamento. Aquela mulher estava em estado de pânico, eram os últimos momentos da sua vida. Aquela mulher estava desesperada, e quando Jesus pergunta, levanta a cabeça e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Quem sabe ela estava paralisada, e ela consegue dar um 360 graus e não vê ninguém. E ela diz assim: Senhor, ninguém está aqui, Senhor. Aleluia. Quando você larga a religião e você vem para a graça, a primeira coisa que faz te dá paz. Ela cala os teus acusadores. Romanos 5, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aleluia. Paulo fala: quem pode intentar acusações contra os escolhidos de Deus? Se Deus escolheu você, com todos os seus defeitos e virtudes, quem é Satanás para te acusar? Quem é o dedo do homem para te condenar? Se Deus elegeu você antes da fundação do mundo, aleluia, levanta a tua mão comigo, diga glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor, por essa preciosa eleição. E Jesus diz para ela: mulher, eu também não te condeno. Olha o que a graça faz. Porque eu não vim para condenar o mundo, Jesus disse, eu vim para salvar. Vim para salvar o mundo. E a graça faz outra coisa, ela te dá uma nova chance. Ela diz: tente de novo. Jesus disse: vai, mulher, vai, você não vai morrer mais hoje. Vai e não peques mais. Aleluia, aleluia. Enquanto que a religião quer te condenar e dizer: você não serve para ser crente, você não serve para ser um obreiro, você não serve para ser uma obreira, a graça está dizendo nessa noite: tente de novo, 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 diga propriamente: tente de novo, tente outra vez, tente mais. Tente de novo, vai em frente, não pare. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, vai em frente. Qual o motivo para isso, pastor? Vai em frente, porque nesse período, nessa dispensação, ele não veio para te condenar, ele veio para te ajudar, para te salvar, para te perdoar. Um dia ele virá como juiz, mas ainda não chegou esse dia. Estamos no dia chamado dia aprazível de Deus, o dia da graça. Tente de novo. Aleluia, aleluia. Finalizando essa mensagem, vamos voltar para a introdução para a gente finalizar. Jesus estava dando uma resposta para os religiosos, estava dizendo para eles assim: olha, a função de um filho mais velho naquela cultura, o filho mais velho, o primogênito, ele era o segundo pai na casa, ele era a segunda autoridade, ele tinha que amar os irmãos com a mesma forma que o pai amava os filhos. O primogênito era um segundo pai, ele tinha que proteger os irmãos da mesma forma que o pai protegia os filhos. Ele tinha que ensinar a profissão, o ofício do pai para os irmãos mais novos que iam nascendo, como Jesus ensinou os seus irmãos, os outros irmãos, a serem carpinteiros. Jesus estava dizendo: aquele irmão da parábola, ele não foi procurar o irmãozinho dele que foi embora para o pai. Esse irmão mais velho da parábola, irmão religioso, ele ficou na fazenda, foi feliz quando o irmão foi embora. Ele não foi atrás procurar o irmão mais novo. E eu imagino Jesus conversando ou falando com os fariseus. Eu faço uma elucubração, não é isso, pastor Paulo? Jesus falando com os fariseus: aquele irmão da parábola não fez isso, mas vocês estão vendo esses publicanos, esses pecadores, essas meretrizes? Eles têm um irmão mais velho que veio do céu, que deixou a sua glória, que deixou o pai e veio atrás deles. O irmão da parábola não fez isso, mas eu estou fazendo. Você está vendo o irmão mais velho da parábola? Quando o irmão voltou,
que o pai fez uma festa para o irmão que tinha voltado. O irmão mais velho da parábola não gostou, porque ele era um religioso. Ele disse: pai, está errado, esse camarada gastou tudo, te envergonhou o teu nome, ele destruiu o nosso trabalho, a gente trabalhou para caramba, ele destruiu tudo com meretriz, com festa, e o senhor vai fazer festa para ele? Está errado, eu não aceito isso, eu não concordo com isso. O religioso assim, ele é mais rigoroso do que Deus. Aí Jesus está falando, o irmão da parábola não quis compartilhar a outra parte da herança com o irmão numa festa. Mas este irmão mais velho aqui que desceu do céu, aleluia, eu deixei meu trono de glória, eu sendo Deus, eu vim em forma de homem. Ele não quis dar nada, eu vou dar a minha vida na cruz por esses pecadores aqui. Eu vou morrer numa sexta-feira, eu vou derramar a minha última a esses pecadores, esses publicanos, esses cracudos aqui, essas meretrizes, esse pessoal aqui, eu vou morrer por eles. O irmão mais velho da parábola, ele não dividiu nada, não deu nada. A salvação, porque ele era justo demais. Aleluia. Sabe, para que o irmão mais novo voltasse, tomasse um anel no dedo, uma roupa linda para a festa, Jesus estava ensinando o irmão mais velho aqui, aleluia, vai tomar o cálice da dor naquela cruz. Sabe por que o pão da Santa Ceia é tão gostoso e o vinho é tão doce quando você celebra a Santa Ceia? A Santa Ceia foi instituída depois da Páscoa. Na Páscoa eram ervas amargas. Jesus estava mudando a aliança. Estava dizendo, vocês vão comer agora um pão doce e um vinho doce, porque o amargo vou comer eu amanhã na cruz, para que vocês tenham salvação, perdão, redenção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite especial nesse momento, para pessoas que ouviram esta palavra, para pessoas que entenderam que o Espírito Santo ministrou ao teu coração, para pessoas que em segundos fizeram uma análise da sua vida e perceberam que não estão melhorando, estão piorando, para pessoas que estão percebendo que estão sendo piores a cada semana. Eu quero convidar você agora a aceitar a graça de Deus em teu coração, a aceitar o Filho mais velho, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu para salvar você, aleluia, de você mesmo, para salvar você dos seus pecados. Eu quero convidar uma pessoa a se render a Jesus. Quem está nessa noite aqui e quer aceitar a Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, que quer aceitar a graça de Deus na sua vida e dizer: Senhor, escuta, você só vai entrar com arrependimento e com a fé. A festa Deus vai dar. Aleluia. Você não pode ser o seu juiz, você não pode se avaliar e dizer: eu não tenho mais jeito, eu não posso, eu quero, mas não. Você não pode colocar empecilho, não. O agir é de Deus. Libertar desse vício desgraçado do cigarro que você já tentou várias vezes. Ele pode te libertar, Ele quer te libertar. Ele pode te libertar do vício, da cocaína, da maconha, da bebida, da prostituição, da pornografia, da violência, da ira. Ele pode te libertar, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A pergunta é: você quer? O convite está nessa noite aberto. Você quer Cristo? Você quer Deus? Você quer uma nova chance? Ou você quer fazer como o filho mais novo? Você quer ser o Senhor da tua vida, ser o Senhor da tua história, fazer a tua história? Deus não vai te obrigar, Deus não vai colocar uma faca no teu pescoço, aleluia. Ele te ama, Ele não quer passar a eternidade sem você. Ele morreu por você, Ele quer te perdoar e quer mudar a tua vida, mas Ele convida, porque graça é convite,
Graça é voluntariado. Isso só você pode fazer. O Espírito Santo está falando ao teu coração. Vou perguntar mais uma vez e já vou passar o microfone. Quem nessa noite quer entregar a vida a Jesus, levante a tua mão e venha aqui à frente agora. Nós queremos orar por você. Aleluia. Quem entendeu que está vivendo uma religião, pastor, eu estou vivendo uma religião, aleluia, aleluia. Eu estou vivendo uma ilusão. Eu pensei que eu estava salvo, mas eu me enquadrei em tudo que o Senhor falou sobre religião. Eu quero me converter, eu quero Jesus. Está vindo um rapaz ali, está vindo um rapaz ali, aleluia. Cadê a segunda pessoa? Cadê a segunda pessoa? É arrependimento. Você? Amém? Tem uma senhora aqui. Cadê a terceira pessoa? Cadê a terceira pessoa que está dizendo: eu quero a graça, eu não quero a religião, eu quero a graça, eu quero a graça. Você quer a graça de Deus? Entendeu a palavra? Quer Jesus? Aleluia. Um intercessor aqui com ela. Você também? Aleluia. Uma intercessora. Cadê a quinta pessoa? A quinta pessoa. 1, 2, 3, 4. Cadê a quinta pessoa? A quinta pessoa que entendeu a palavra e disse: pastor, eu quero a graça. Eu quero a graça. A graça me basta. A graça é suficiente. A graça me liberta. A graça me preenche. A graça me dá felicidade. Aleluia. Está vindo uma pessoa ali. Está vindo uma senhora ali, uma jovem senhora, isso. Um rapaz. Está vindo um rapaz ali. Um intercessor ali. Está vindo um rapaz. Aleluia. Equipe de intercessão. Equipe de discipulado. Aleluia. Está vindo um jovem ali. Aleluia. Você quer graça? Você quer graça? Faça assim com a mão, quer graça. Aleluia. Alguém foi ele que quer graça. Ele quer Jesus. Ele quer Jesus. Cadê a oitava pessoa? Perdi a conta. Eu acho que oitava pessoa. Oitava pessoa. Essa moça aqui. Você quer a graça, filha? Você quer a graça de Deus? Aleluia. Entendeu a mensagem? Cadê a nona pessoa? Venha correndo. As horas estão passando. Aleluia. A graça se ha manifestado, trazendo salvação, libertação. Aleluia. Você precisa da graça de Deus, da graça de Deus, da graça de Deus. A graça de Deus é Jesus Cristo. A graça de Deus é Jesus Cristo. Vou fazer o último convite. Eu não sei se é a 10ª, mas eu acho que é a 10ª. Cadê a 10ª pessoa? Aleluia. Cadê a 10ª pessoa? Aleluia. Escute. Aleluia. 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 Escute que eu vou falar para essa última pessoa. Você está fazendo um julgamento. Aleluia. Vocês podem subir. Tragam, cada um traga aqui. A gente vai fazer essa oração. Que coisa linda. Vamos ver isso de perto. Subam aqui. Já vamos orar. Aleluia. Aleluia. Para a última pessoa. Diz uma história de uma criança que era filho de um colecionador de vasos chineses, Ming, da última dinastia. E a criança, brincando no vaso, meteu a mão no vaso para pegar uma moeda de 50 centavos de dólares. O pai era americano, isso aconteceu nos Estados Unidos. E a criança procurando, tentando tirar a moeda, mas a boca do vaso era pequena. E quando ele pegou a moeda, quando tentou tirar, o braço entalou. Quando o pai viu aquilo, o pai se desesperou, pastor Marco. O vaso valia milhões de dólares. E a criança tentando tirar, o pai: filho, o que tem aí? Não, pai, eu quero tirar meu braço. E o pai: tá bom, tira o braço. Vai tirando o braço. E o braço não saía. Ele pegou manteiga, pegou óleo, e nada de sair o braço. O braço saía, mas entalava. E o pai teve a brilhante ideia de perguntar: filho, você está com a mão fechada aí? Tô, pai. Estou segurando uma moeda de 50 centavos. Poxa, filho, larga essa moeda. Papai vai te dar 100 dólares. E o filho largou aquela moeda. Quem sabe você está rejeitando a graça por causa de uma migalha, por causa de um pecado de estimação, que você diz: eu não consigo viver sem isso. Aleluia. Você está rejeitando a graça de Deus, está rejeitando o céu, está abrindo mão da glória, está abrindo mão, aleluia, de Deus por causa dessa migalha. Larga essa moeda. Pode trazer ele aqui em cima, aleluia. Era ele, estava faltando. Aleluia, traz ele aqui em cima, aleluia. Larga essa moeda, aleluia, Deus te abençoe. Aleluia, larga essa moeda. Deus tem o céu. Deus tem o céu para te dar. Deus tem o céu para dar para vocês. Deus tem a glória, tem a eternidade. Aleluia. Deus tem aquilo que o olho não pode, nunca viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, aquilo que nunca desceu ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para vocês que tomaram a decisão de entrar nessa graça. Coloque a mão no teu coração, vamos orar. Estenda as mãos para cá, igreja, Monte Horebe. Aleluia. Aleluia. Pai bendito,
Te agradecemos por essa noite de salvação. Eu quero te pedir nesse momento por todas as pessoas que subiram a este púlpito, Senhor, que estão confessando o Senhor como único, suficiente Salvador de suas vidas, que estão recebendo a Tua graça nesse momento, que estão recebendo o perdão dos seus pecados. Não importa quantos pecados, não importa que pecado seja, aborto, assassinato, ou não importa, o sangue de Jesus Cristo está te purificando de todo o pecado. Recebe agora a lavagem do sangue carmesim. Deixa o sangue de Jesus lavar a tua consciência. Nenhum pecado de hoje em diante vai poder te acusar. Nenhum pecado daqui por diante vai poder te condenar. Recebe o perdão dos pecados pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Seja perdoado em nome de Jesus. Coloca a mão no teu coração e diz: eu recebo o perdão de Cristo. Aleluia. Eu recebo o teu perdão. Diga para o Senhor: eu recebo o teu perdão. Aleluia. Se com a boca confessares e teu coração creres, serás salvo. Recebe a salvação agora em nome de Jesus. Aleluia. Diga agora: eu sou salvo em Cristo Jesus. Aleluia. Recebe a tua salvação. A igreja aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia.